Vamos colocar em pé para orarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite. Obrigado por todos os amigos e amigas que estão aqui conosco. Obrigado por todos os membros e obreiros e líderes na igreja que estamos aqui hoje. Oro, Senhor, que a tua palavra possa transformar a cada vida em nome de Jesus. Faça que haja convicção. Faça que haja conversão. Faça que haja conversão e todo cometimento para ti em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa consecração seja quando lemos a palavra e estudamos a tua palavra. Eu oro para que tu somente seja glorificado esta noite em nome de Jesus. Transforma a nossa vida para o bem. Transforma e purifica a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, para permanecermos firmes e firmarmos corajosamente até o fim. Em nome de Jesus eu oro. Deus vos abençoe muito bem. Estamos a olhar Revelação 2. Estamos a aprender verso 18 até o fim do capítulo. Revelação 2. Estamos a ler verso 18. Diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como a lata luzente. Eu conheço as suas obras e o teu amor e o serviço e a fé e a paciência e as obras, e as tuas obras são mais do que as primeiras. Apanhamos aqui Jesus Cristo, Jesus o Salvador, o nosso Senhor, e Jesus a cabeça da igreja. Atualmente referiu a igreja como a sua própria igreja. A igreja não pertence ao homem, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nos diz em Mateus 16, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 16, verso 18. Eu digo também que tu és o Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Digam-me, edificarei a igreja de José, edificarei a igreja de Simão. O que ele chama a igreja? Edificarei ou a igreja do homem. Penso que tu entendes desde o princípio deste tempo o novo conceito, o Novo Testamento, até agora, até ao fim dos tempos. A igreja não pertence ao anjo, a igreja não pertence ao homem, a igreja não pertence ao apóstolo, a igreja não pertence a Cristo. E ele diz sobre esta rocha. Quando diz rocha, está falando de alguma coisa imóvel, alguma coisa que não se muda, alguma coisa é sólida, alguma coisa que é firme. E diz sobre este ponto sólido que Cristo é o Filho de Deus, edificarei a minha igreja. E diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dê-me um bom amém. Se aceitarmos Cristo a edificar a igreja, sem nenhuma palavra, sem a palavra de ilustração, e permitirmos Cristo, o Senhor, para edificar a sua igreja, sem a continuação humana, e se aceitarmos Cristo a edificar a igreja, sem a dominação satânica, e aceitarmos Cristo a edificar a igreja, sem a intimidação do anticristo, essa igreja será salva e sã. Aquela igreja será santificada e firme. Aquela igreja será edificada e santa, será pura e santa. A igreja será incomprometível e firme. Essa igreja será preservada do mal e da qualquer corrupção. Será o centro da verdade.
o pilar da verdade, o solo da verdade, e será protegida e preservada de todo o mal, de toda a aparência do mal. Daí que veio a esta igreja agora, a igreja que estamos a usar hoje, não aceitou Cristo somente para edificar aquela igreja. Por causa, número 1, havia infiltração do mundo. Infiltração significa ter um vazio como isto e alguém secretamente entra e polui, perverte, destrói e contamina. A igreja que estamos a usar hoje não aceitou Cristo somente para edificar aquela igreja sem a contaminação humana. Homem é sujo no coração, homem é sujo na linguagem, homem é sujo e contaminado na sua vida, e há contaminação. E quando aceita o mal humano e a natureza humana e a depravação humana para misturar-se com o que Cristo está a tentar fazer. Veja, esta igreja não aceitou Cristo somente a edificar, porque havia alguma coisa que entrou, o satânico, a dominação satânica. Então, pensava que a igreja estava livre. Estamos a usar Cristo somente. Não havia dominação, não havia opressão, não havia ninguém, homem, ou se elevar a ela mesma na igreja. Naquela igreja vai ser edificada. Será uma igreja que Cristo, Ele mesmo, somente está edificando. Com muita pena, esta igreja não aceitou Cristo a edificar Ele só, sem o anticristo, sem a intimidação do anticristo. E na sua vida cristã, nasceu de novo, filho de Deus, e se tua vida é conectada com Cristo somente, e se tua vida é conectada com o Evangelho somente, e se a vida é conectada com o Calvário somente, e não há agenda humana, que é a infiltração, que é a contaminação, que é a dominação, que é a intimidação, vai crescer como cristão, assim que olhar para a tua vida, quando Cristo diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e diz, sobre esta rocha edificarei o convertido, edificarei o cristão, edificarei o crente, e protegerei. E estás protegido de toda infiltração e contaminação e dominação, e você será um cristão firme. Será um cristão firme, e a partir de hoje estás firme em nome de Jesus. Então veio a esta igreja, diz, quero falar à minha igreja, porque esta igreja eu quero falar aos meus filhos. Quais são esses filhos? E não importa quão exaltado aquela família seja, o pai, a mãe, tem o direito para falar aos filhos. Agora Cristo, por isso vem e diz, estou falando à igreja hoje, irá falar a ti. E quando ele falar a ti, serás obediente à sua palavra em nome de Jesus. Por que nós damos esta mensagem agora? Porque nos últimos dias, assim que Cristo está para vir, temos que ouvir a mensagem antes de olharmos a Ele face a face. Primeiro, esta corrupção que está a tentar entrar na igreja, e Cristo nos diz, como olha a igreja, e o que Ele quer que a igreja seja. Estamos a olhar esta mensagem esta noite, preservando a igreja de Cristo da influência mortal, preservando a igreja de Cristo da influência. As pessoas que vêm que dizem, eu não quero me juntar a nenhuma igreja, porque a igreja não é boa, porque a igreja é contaminada,
Porque há muitos hipócritas na igreja, porque a igreja é perversa, precisa de entender todas essas imperfeições de que estás a falar, a hipocrisia que estás a falar, a contaminação de que estás a falar, não vem de Cristo. E não pode estar na igreja. E não é aceite o erro e a falsidade e o pecado e a contaminação como outras pessoas que já se desgarraram para te fazer perder as grandes coisas que Cristo que tenha feito para ti. Hoje, Deus vai abençoar a tua vida. Então, estamos a falar preservando a igreja de Cristo. Então, aqui está a chamada nos lida. Para quer que a igreja seja preservada, irá te usar como instrumento, irá te usar como o equipamento, irá te usar como agente para purgar a sua igreja, preservar a igreja, edificar a igreja de toda a influência contaminável. Estamos a olhar as passagens, versos 18 até 29. Estamos a dividir os versos em 3 partes. Número 1, a descrição e percepção de Cristo imutável. A descrição e percepção de Cristo imutável. Número 2, a destruição e punição de corruptores não arrependidos. As pessoas que entram, infiltram-se, as pessoas que dominam, as pessoas que intimidam, as pessoas que contaminam a igreja. Cristo diz: ei, olha para isto. Esta é a minha igreja. Eu quero edificar a minha igreja. Eu quero a minha igreja purificada. Eu quero a minha igreja purgada. Eu quero a minha igreja perfeita. Por isso, lhes diz para se arrependerem, para que vivam no domínio da preservação e continuem na oposição para o Messias de Cristo, do desejo de Cristo. A punição dos corruptores não arrependidos. É por isso que temos, ponto número 2, a destruição e punição dos corruptores não arrependidos. Eu não serei o corruptor, eu serei o vencedor. Eu disse: eu serei o vencedor. Ponto número 3, a dedicação e perseverança dos vencedores inabaláveis. A dedicação, a devoção, a dedicação, a determinação, a diligência dos vencedores inabaláveis. Vocês serão vencedores em nome de Jesus. Olhemos número 1. Digam-me o número 1. A descrição e percepção de Cristo imutável. Revelação 2, 18. E é o anjo da igreja, para aí por algum momento, e é o anjo da igreja, refere ao líder naquela igreja como anjo, refere ao pastor naquela igreja como anjo, refere ao pregador naquela igreja como anjo. Por que Jesus Cristo refere ao líder da igreja como o anjo? Diz: tal como altos são os céus, assim os anjos vivem nos céus. Eles têm a generalidade das pessoas. Quando chama alguém de pastor, alguém pregador, é o representativo de Cristo. Assim como os céus são altos do que as pessoas comuns, os anjos também são altos. Tem na sua família, na sua vida profissional, na sua vida, no seu entendimento espiritual, é como acima das nuvens. Assim como os anjos são altos do que pessoas comuns, em 1 Timóteo 3, a partir de 1. 1 Timóteo 3, 1. Este é um verdadeiro dito. Se alguém deseja o episcopato, isso significa o ofício de missionário, o líder, do pregador, do pastor, do ministro,
se deseja bom, então o bispo, porém, deve ser, se tem que ser um anjo daquela igreja local, o anjo da igreja em Tiatira precisa de ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sobre, de boas obras, dado a hospitalidade e ensinável. Este verso, aquele homem, se não é como um homem comum, é exaltado altamente do que as pessoas comuns, diz no verso 3, não dado a muito vinho, não espancador, não neófito, não é cobiçoso de dinheiro, ele é paciente, não cobiçoso de torpe ganância, que governa bem a sua própria casa. Então veja isto, este está no alto do que as pessoas comuns. É por isso Jesus Cristo, ao anjo da igreja, aquela pessoa é salva, santificada, que divide bem a palavra de Deus, que maneja bem a palavra de Deus, governa bem a sua casa, irá pastorear uma grande igreja. Há uma pequena igreja na sua própria casa, há uma pequena igreja entre si e o seu marido e a sua esposa, antes de vir ao púlpito, numa igreja alta, tendo os seus filhos em sujeição com toda a gravidade, e se tem que manter a disciplina, a lei e ordem, numa igreja larga, tem que manter disciplina em pequena igreja da sua família. Tem que ter ordem na sua própria família. Tem que haver obediência à palavra de Deus na sua própria família. Não é como qualquer outra família, ou como qualquer outra pessoa na comunidade. E se este é o anjo da igreja, o ministro da igreja, veja o verso 5. Mas se alguém não sabe governar sua própria casa, como porém saberá cuidar da igreja de Deus? Não neófito. O neófito não pode ser como um anjo. Aquele que acaba de se converter por um mês atrás, não pode ser como um anjo. E dizer que, porque ele pode se levantar e se orgulhar e cair na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. O que ela significa? Olha, o missionário. E o anjo que veio do céu, e vieram Abraão e Sara. Naquele lugar houve uma diferença logo. E os anjos que vieram a Sodoma e Gomorra, Lot imediatamente reconheceu que há diferença. E os anjos vêm do céu, apareceram a mãe de Sansão, e o anjo foi tão diferente que souberam que estas pessoas que tenham um bom testemunho dos anjos que vierem, porque o seu estado, a diferença, a santidade, justos, a mesma coisa, o pastor, o ministro, o líder, o pregador, ao anjo da igreja, este anjo deve ter um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na condenação do diabo. E oro que o Senhor te faça anjos dos céus, cada um de nós, em nome de Jesus. Voltamos para a Revelação, capítulo 2. Revelação, capítulo 2, 18. E ao anjo da igreja. Da igreja. Já vos disse anteriormente que aquela igreja é a propriedade de Cristo, Ele mesmo. Mas quando Ele diz igreja, devemos de entender isso. Igreja, quando dissermos igreja, referimos ao grupo de pessoas. Referimos a uma assembleia de pessoas. Referimos a uma congregação de pessoas. Quando dissermos igreja, digo assembleia, digo congregação, é a mesma coisa. Em Salmos 89, o tipo da congregação que a igreja deve ser. Salmos 89, 5. Salmos 89, 5. Veja o que a igreja é. Diz: e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na assembleia, digam-me,
na Assembleia dos Santos. Essa é a igreja. Sabe, algumas vezes dissemos, aquela igreja ali, a congregação de mentirosos, a congregação dos lutadores, a congregação dos bêbados, a congregação dos adúlteros. Isso não é igreja. A igreja é a congregação dos santos. Vens como um pecador, e você passa na mão reformadora de Cristo, e Ele te perdoa, Ele te transforma e diz: não vê mais vês a esta igreja, Ele quer te lavar. Então, quando te tira do grupo dos pecadores, agora pode entrar, porque a igreja é a congregação, que tipo de pessoas? Dos santos. Salmos 149, aqui estamos lendo verso 1, Salmos 149, estamos a olhar o verso 1, diz, verso 1, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor, o que vê mais? Na congregação que tipo de pessoas? Dos santos. Essa é a congregação dos santos. Essa é a igreja. Voltamos, Revelação, capítulo 2, e diz, no verso 18, e ao anjo da igreja que está em Tiatira, veja, a igreja em Tiatira, olhem para aqui, e se diz, a escola no sítio em Agege, a escola está lá, mas Agege não é escola. Precisamos de entender a igreja no mundo, mas não é do mundo. A igreja está lá, está alocada lá, mas a congregação dos santos, naquele local geográfico, é por isso que estamos a olhar. Ainda está à volta daquela escola, está numa locação. Há festividades à volta, pode haver idolatria à volta, mas a igreja é alocada lá. Mas a escola não é parte da idolatria naquela comunidade, a escola não é parte das bebedices naquela comunidade, a escola está apenas localizada ali. É o que Jesus está dizendo aqui. A igreja, ao anjo da igreja em Tiatira, qualquer que seja o que estiver a acontecer em Tiatira, não é parte da escola, não é parte da igreja. A igreja no mundo, mas não é do mundo. Cristãos no mundo, mas não são do mundo. E o Senhor irá te guardar puro da poluição do mundo em nome de Jesus. Voltemos agora para a Revelação 2:18. Assim diz o Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus. Olhem para aqui. Conhece o teu nome? Pergunto se tu conheces o teu nome. Diga-me o teu nome. E se alguém dizer, não é verdade isso, e você diz que não, eu conheço o meu nome. Jesus nos diz o seu nome. E há pessoas que dizem, não, isso não é verdade, isso não é verdade. Isso é o seu nome. Anunciou o seu nome, proclamou o seu nome, declarou o seu nome, e diz à igreja em Tiatira, e diz a cada um no mundo, diz, este é o meu nome. Isto diz o que é o Filho de Deus. Eu dou graças a Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. O Pai, sabe, alguém disse, e se alguém anda com outro rapaz, e diz, boa noite, papá, e diz, muito obrigado, boa noite, diz, quem é esse? Diz, esse é meu filho. E o rapaz diz, não. Como é que você diz não? Esse é o meu nome. Diz, não diga isso. E o homem diz, esse é o meu filho. Diz, não, eu não creio. Porque ele conhece o seu filho. O pai conhece o filho. E Jesus foi ao batismo nas águas em Jordão, e quando saiu, veio sobre ele uma voz como de pomba, e dizia, este é o meu amado filho, no qual me aprazo. E se você dizer não, o que é que você sabe acerca do pai? O que é que você sabe acerca do filho? Para dizer não, Jesus é o Filho de Deus. Alguém diz, Jesus é o Filho de Deus. E nos diz,
para nos lembrar que alguma coisa, se o pai dá autoridade ao filho, e quando tu passas, vai ao pai e diz, eu quero isso ao pai, mas diz, não, eu já dei ao meu filho, diz que não, eu não quero ver a ele, porque é você que tem que se lidar com ele. Diz, desculpa, eu tenho que fazer um arranjo, eu cometi tudo às mãos do meu filho. Estamos a olhar João 5, João capítulo 5, lendo aqui o verso 22. João 5, verso 22. Mas o pai não julga ninguém, mas colocou todo o juízo sobre o filho. Esse é o... Diz, em verdade, a finalidade da justiça, da decisão, colocou nos mãos de Jesus Cristo. Como o filho honra o pai, e o pai honra o pai, o que o enviei. Na verdade vos digo que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tu terás a vida eterna hoje. Tu crês no Senhor Jesus Cristo e diz, aqui está o Filho de Deus, e tu não dizes, não está a dizer a verdade, esse não é o teu nome, esse é o seu nome. E o pai disse, esse é o meu filho, e você aceitar, diz, você tem a vida eterna, e não verás a condenação, mas passaste da morte para a vida. Em verdade vos digo que a hora vem, e agora é que os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Sua voz irá ressuscitar os mortos. Irá ressuscitar os mortos. E hoje, quando ouvires a voz de Deus, tudo quanto está morto na tua vida reviverá. E dizer, sim Senhor, eu creio, que hoje ouço a voz do Filho de Deus. Poder virá sobre a tua vida. E o Pai ressuscitará no fim do dia. E hoje irá ressuscitar a tua vida. Não serás o mesmo em nome de Jesus. Voltemos para a Revelação 2. Estou lendo verso 18 de novo. E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Significa que pode penetrar tudo, pode ver todas as coisas. E diz, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ele tem a autoridade final no dia final. No verso 19, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Está nos dizendo de Jesus. É omnisciente, significa que ele sabe todas as coisas a nosso respeito, a respeito de todas as pessoas, em todas as direções, em todo momento, em todos os lugares. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua mente, ele conhece o teu segredo, ele conhece tudo o que tenhas feito e sabe o que não tenhas feito. Ele disse, eu conheço as tuas obras. E irá nos dizer o que ele sabe acerca das pessoas e acerca da liderança desta igreja. Número 1, a tua caridade, o teu amor. Número 2, o serviço. Número 3, tua fé. Número 4, a tua paciência. Então, número 5, as tuas obras. Veja, essa síntese aqui. Que as tuas obras são mais do que as primeiras. Que as tuas obras são mais do que as primeiras. Olhe aqui por algum momento, sabe, quando olhamos a sociedade, o mais alto que fores, digam-me, mais peculiar serás. Não tens notado que quando tu vais à escola, tu foste à escola naquele tempo, o aprendiz, então sai da escola, ou começa um emprego, ou qualquer outra coisa. Quanto mais tu sobes, mais pouco você alcança. Tu tens visto pessoas, quando chegam no escritório, eles trabalham aqui, trabalham ali, trabalham lá, então tem a promoção. Então ficam mais altos, e quanto mais alto é,
menos fazem. Não quer mais aprender, porque agora estão no lugar alto. Veja, a igreja aqui, este ministro aqui, Jesus Cristo disse: eu conheço o teu amor, conheço o teu serviço, conheço a tua fé, conheço a tua paciência. Então, alguma coisa que quero ler a favor de ti. Então, ele diz: conheço as tuas obras, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Examina a tua vida. Você diz que é cristão, você diz que é ministro. O que estás a fazer hoje? Não estás a dizer: aqueles bons dias antigos, eu costumava orar na noite, eu me levantava e lia a minha Bíblia, eu costumava ajudar pessoas, costumava a dar. Ainda que eu não tinha mais do que tenho agora, eu tinha menos do que tenho agora, eu fazia isto. Tudo quanto era a montanha, eu dizia: Deus está no trono. E quanto a este momento, são mais ou menos. Você é vagaroso ou és rápido? Você é preguiçoso ou você é trabalhador? Você não dizes: faço mais hoje do que fiz há muitos anos atrás. É o que Jesus Cristo comendou, é o que está apreciando nesta igreja. Voltará para a tua vida. Servirás ao Senhor muito mais. Amarás mais o Senhor. Mais crerás no Senhor. Mais trabalharás para o Senhor. E mais perseverarás em nome de Jesus. Número 1. Eu conheço o teu amor. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13. Estou lendo aqui a partir do verso 3. Verso 4 dizia: a caridade é sofredora e benigna. A caridade é sofredora e benigna. O que é que significa? Nunca reclama. Lembra-te. Não murmura, mas vença. Estou fazendo isto, mas aquilo. As pessoas não me entendem. Continua a fazer. A caridade, somos dito que é sofredora e é benigna. A caridade não inveja. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ele comporta-se de uma boa forma, como Cristo. Não busca os seus interesses, não tem interesse pessoal, não se irrita. Significa que não é facilmente se zanga. Sabe, há pessoas que dizem: eu sou cristão. Eles se zangam desde de manhã até a noite. E perguntamos: eles zangam-se contra as suas esposas, contra os seus filhos, contra o colega de serviço, contra o seu chefe no machibombo? Significa que tornou-se o senhor zangado ou a senhora zangada. E diz: a caridade não é facilmente provocada. Toda a provocação já saiu na tua vida. Eu digo: você pode se sorrir e você irá sorrir-se. Significa que você vai sorrir-se com a sua esposa, e se você não sorrir em casa, não será fácil sorrir lá fora. A caridade começa com... Você tem que recomeçar. A caridade em casa, o amor começa em casa. Então, deixa começar em casa. Paciência começa em casa. Bondade começa em casa. E Jesus disse: eu conheço o teu amor. E se a tua esposa não conhece o teu amor, não pode... Se o teu marido não conhece o teu amor, não pode permanecer em casa. Se alguém se zanga facilmente e começar a bater, por quê? Bate de manhã antes de sair e leva consigo a ira fora da casa. É por isso que ele mostra em todos os lugares. Em todos os lugares. E quando diz: vem. Ele disse: eu conheço o teu amor. Eu oro que haja amor em cada vida em nome de Jesus. No verso 6 diz:
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, essa é a caridade, tudo sofre. E alguns dizem, eu não posso mais suportar. Eu quero mandar embora a esposa, quero divorciar. Não está suportando tudo. Não pode divorciar a tua esposa em nome de Jesus. Eu estou a sair desta casa porque agora já é demais. Porque este homem, eu já estou a sair. Significa que você tem que sentir, antes de ir ao versículo 7, tudo sofre, você vai sofrer. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E você vai suportar tudo. Você viverás e vencerás com a caridade em nome de Jesus. Eu amo o gosto do homem de Agege. Ele espera tudo e crê tudo e suporta tudo. A caridade, diga-me, nunca, diga-me, versículo 8, a caridade nunca falha. A beleza pode falhar, propriedade pode falhar, amigos podem te falhar, qualquer coisa que você tem agora, que você está mais exaltando, quando tudo vai envelhecer, tudo pode falhar, mas há alguma coisa que não falha. Essa é a caridade, A caridade nunca falha. É por isso, apanha marido e esposa, na sua idade de 80, estão velhos, e o marido está encurvado assim, mas ainda pode ver a esposa ao lado. O marido é velho. Por que o casamento não falha? Por quê? Porque a caridade não falha. Há pessoas que acabam de casar por 2 anos atrás, nem se podem saudar em casa. Significa que a caridade falhou. Essa caridade vai voltar. E Jesus disse, eu conheço as tuas obras, conheço o teu serviço, e saberá a tua caridade. Conhecerá o teu serviço. Estamos a olhar Romanos 12, estou lendo, verso 1, Romanos 12, verso 1, nos diz no verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai acontecer na tua vida. Efésios 6, 7. Isso é muito importante. Efésios 6, 7. O tipo de serviço que é esperado de ti em mim, e nesses dias, será o seu serviço. Deixa-me que eu leia, a partir do verso 6. Capítulo 6, verso 6. Não servindo, digam-me, à vista. Veja, há pessoas, e se estás aí à volta, eles fazem isto, fazem aquilo. Serviço à vista. Mas o tipo de serviço que o Senhor espera, ou quer que esteja lá ou não, farás sempre bom em todo momento. Farás sempre bem em todo momento. Irás ajudar em todo momento. Não como à vista, como para agradar aos homens, mas como como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. E ele diz, eu conheço a vossa fé. Como é que ele conhece? Como é que saberemos a fé das pessoas? Romanos 1. Romanos 1, 5. Podemos ver esta fé pela obediência à palavra de Deus. Eu creio que Deus, o nosso comportamento irá como agradar a Deus. Verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. A obediência da fé. Por causa da obediência, vejo na tua vida, no local de trabalho, obedeça à palavra de Deus. Tu sabes o que aprendeste como crente, filho de Deus, como o justo, santificado, santo, puro, filho de Deus. Então, no local de trabalho, você obedece à palavra de Deus, você guarda aquela santidade e justiça. Eu conheço a tua fé. E diz, eu conheço a tua paciência, eu conheço a tua paciência.
serás paciente com as pessoas, serás paciente com pessoas. Não estou ouvindo o meu povo. Eu serei paciente nos meus problemas. Não estou a vos ouvir. Eu serei paciente no meio de problemas. Quando há pessoas perplexas, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, pare, volte para trás, na sua flexibilidade. Não seja levado com os outros que são rapidamente levados. Você ser paciente com as pessoas. As pessoas não param o lugar onde devem estar, não querem fazer o que são esperados a fazer. Eles querem passar tal como é esperado que seja. Você é paciente com pessoas, não só isso. Você é paciente em teus problemas. Sim, há problemas, casei, não há filhos, ser paciente. Os bons filhos vêm. Você sai da escola e não há emprego, esse é um problema. Ser paciente nos seus problemas. E também há tempos que algumas coisas acontecem e diz, eu não estou a perceber. Eu não estou a perceber porque que o fulano age desta maneira para mim. Eu estou perplexo. Eu estou confuso. Eu estou em problemas. Sim, uma vez que estou perplexo e não estou a entender, eu vou fazer isso. Não, ser paciente na tua perplexidade, na tua confusão, no seu conflito. Quando dizes, eu não estou a entender, eu tenho alguma coisa contra o meu marido, tenho alguma coisa contra a minha esposa. Ainda não confirmaste, você está levando esta pessoa a dizer, ele está a dizer, não está a dizer 100% verdade, mas alguém está a subtrair, está a te dar uma história modificada acerca da tua esposa. E você fica perplexo, não estou a entender. Por que minha esposa pode fazer isso? E José estava perplexo quando viu que a Maria estava grávida. Disse, não estou a entender. Eu penso que esta Maria é uma pessoa dependente, mas olha para isto. Na sua perplexidade, o que ele fez e o anjo falou para ele. Na tua perplexidade, Deus falará para ti. Na tua confusão, Deus falará para ti. Então, você será paciente e deixará que Deus fale para ti. Por isso José disse, Jesus disse, eu conheço a tua obra, o teu amor, a tua paciência, e também diz, eu conheço as tuas obras. Mencionou de novo as obras. 1 Tessalonicenses 1, estou lendo verso 3. Lembrando sem cessar a obra do vosso amor e a paciência da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus e Pai. Voltamos para a Revelação 2, versos 18 e 19 juntos. Diz, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas obras me digas. O povo de Agege, diga-me a última parte do verso 19, dizia, usem a voz do pregador, não a tua própria voz. 1, 2, 3. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então você tem que se concentrar ao Senhor. Dizer que esta semana, o que eu faço ao Senhor será mais do que fiz na semana passada. Diga-me um bom amém. Outro mês está a começar amanhã. No invés de rebaixar, no invés de curvar as tuas mãos, no invés de ficar preguiçoso, e o Senhor diz, eu quero ver as tuas obras, eu quero ver a tua caridade. Amarei a minha esposa, amarei o meu marido, amarei o meu vizinho, este próximo mês do que o mês passado. Dê-me um amém. Precisa de ver as tuas obras, o teu serviço na igreja, o teu serviço na tua vizinhança, o teu serviço a cada um à tua volta. Tens que servir. Seja apreciado ou não, podem te louvar ou não, quero servir. Neste período vindouro,
para o resto do ano. O ano está quase a chegar ao fim. Eu quero servir ao Senhor mais, quero servir meus vizinhos mais, quero servir a igreja mais do que os meses passados do mês. Irá acontecer em nome de Jesus. Então, quando usares a tua fé, uma pequena coisa que acontece, você está em pânico. Pequena coisa que acontece, você mexe-se e começa a reclamar. Dizer que eu não sei o que está acontecendo na minha casa, com o meu marido, não sei o que está acontecendo com a minha esposa, não sei o que está acontecendo acerca disto, mas aquilo, com os meus filhos. Mas você tem que dizer ao Senhor e diz: o que você está fazendo é mais do que o passado. Você quer dizer ao Senhor que neste próximo mês, este próximo ano, a fé na minha vida será mais do que era antes. O mais alto que eu for, mais fé terei. O mais velho que eu for, mais fé terei. Então, ele diz: a tua paciência. Olhem para aqui. Paciente com pessoas, paciente em problemas, paciente na perplexidade. Alguma coisa aconteceu, imediatamente quer reagir. Não, examine-te. Sou mais paciente com essa pessoa do que era ontem. Alguém cruza o teu caminho. A coisa natural é imediatamente se levantar e dizer: ei, volta para aqui. Você sabe quem sou eu? Você diz: não. Serei paciente nos meus problemas. Neste próximo mês, dê-me um bom amém. Mais do que era no passado. É o que o Senhor nos diz. A tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e as tuas obras são mais altas do que no princípio. Irás sorrir mais, amarás mais, irás ajudar mais, irás simpatizar mais, irás visitar mais os convertidos, serás mais ativo para o Senhor. E as bênçãos do Senhor irão se multiplicar na tua vida em nome de Jesus. Eu estou vendo pessoas abençoadas aí, pessoas alegres aí, mais benditos dia após dia em nome de Jesus. Eu quero que você escreva isso. 1 Tessalonicenses 4, as obras mais e mais. É o que nos diz. Mais e mais. Creio que o Senhor irá dar mais e mais. Confio no Senhor que será mais e mais. Eu estou servindo o Senhor a mais e mais. Estou cantando para o Senhor, haverá mais e mais. Eu evangelizo, será, me digam, mais e mais. E sempre atendo o estudo bíblico em todas as reuniões e será, me digam, mais e mais. É o que o Senhor espera em nossas vidas. 1 Tessalonicenses 4:1. Mais e mais. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, digam mais, para que abundeis cada vez mais. No verso 10, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que andais nisto, abundeis cada vez mais. Viemos ao ponto número 2 agora. A destruição e punição dos corruptores não arrependidos. A destruição e punição dos corruptores não arrependidos. Voltemos. Revelação 2:20. Mas tenho contra ti poucas coisas. Então, prontamente, vemos que este líder aqui, este anjo aqui, nesta igreja aqui, o amor, tinha serviço, tinha fé, tinha paciência e o último tempo, as últimas obras eram mais do que as primeiras. No verso 20 diz: mas tenho contra ti alguma coisa. Por quê? Porque havia amor
sem teste, não era puro. E o Senhor, ele olhava e era algo colorido, era perca. Caridade sem provas. 2. Serviço sem a santificação. É bom servir, sim, servir, servir e servir. Mas quer que a santificação esteja naquele serviço. Todo o serviço que tu fizeres, deixa que a justiça esteja lá. Toda a obra que tu tiveres a fazer, deixa que a puridade esteja lá. Porque tinha o serviço sem a santificação, por isso que ele disse, eu estou olhando para vós, olhando para vossas obras. E por causa disso, tenho poucas coisas contra vós. Tendes fé sem a fidelidade, fé sem fidelidade. Veja, temos que crer em Deus, termos fé em Deus e sermos fiéis a Deus. Você é fiel ao conselho do casamento, diz, melhor. Em todas as situações, serei fiel a ele, em todas as situações, na tristeza, no amor. Então, Deus quer que haja fidelidade no nosso casamento. E também tinham paciência sem a puridade. Tinham a paciência sem puridade. Então, de fato, ele comendou o que eles tinham, mas o que eles não tinham, disse não, deviam ter juntado a vossa teste na caridade, a santificação no serviço. Deviam juntar a fidelidade na fé. Deviam juntar a puridade na vossa paciência. Tinham mais obras e não tinham muito mais vigilância. Tinham mais obras sem mais vigilância. É por isso que ele diz, estou olhando para ti. Eu amo esse aspecto em vós, mas vejo o que está em falta. Por causa disso, tenho poucas coisas contra vós. Verso 20. Mas tenho contra ti, porque toleras que aquela mulher de Jezabel, que se chama a ela mesma profetiza, que ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Era, número 1, contaminação através do falso pregador. Era uma mulher desta vez. Mas há muitos homens também que são como ela também, que ensinam a cometer pecado. De fato, nos diz, no verso 14, tenho, porém, contra vós poucas coisas, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Queira seja uma mulher ou um homem, o pregador, uma vez que é falso, liderando pessoas ao extremo, diz, porque você tem tolerado isso, tenho contra ti. Era uma igreja com a dedicação, mas sem disciplina. Uma igreja que dizia, queremos trabalhar para Deus, mas não havia disciplina. E se há alguma Jezabel ali, tinham que passar e pôr de lado para que orasse e houvesse disciplina na igreja em nome de Jesus. Alguém teme um bom amém. Contaminação através do falso pregador. Número 2, verso 21, diz, e desde tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. O que é? Contaminação de um perverso contaminado. E ele corrompia outras pessoas. Seja Balaão, ele corrompeu outras pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. Eu oro para que você não se perca em nome de Jesus. E por causa disso, Deus lhe tem para se arrepender e não se arrependeu. O contaminado da sua imundícia. Número 3, olha o verso 22. Eis que a porei numa cama, a cama da aflição, a cama do sofrimento, a cama da dor, a cama da destruição,
eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela, veja isso, alguém na igreja, a igreja que deve se firmar numa real santificação e justiça. Você é um membro daquela igreja, você comete adultério com ela. E Jesus Cristo ele disse, lhe porei sobre uma cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, problemas, sofrimento, excepto que se arrependam das suas obras. Significa que a destruição de um profeta perverso, a destruição de um profeta frustrado e ouro que você não ser destruído. Verso 23, e ferirei de morte os seus filhos, significa que os que foram influenciados por ela, irás-lhes matar com ele. A igreja e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Há pessoas que se deixam, eles deixam toda a resistência e levam a pá dos irresistentes. Então diz, esse aqui está a fazer isso, então deixa ir e faz o mal. Então diz, essas pessoas, a contaminação através do falso pregador. Número 2, a contaminação de um perverso imundo. Número 3, a destruição de um profeta. Número 4, a queda de um falso e ouro. Que Deus possa preservar a tua vida em nome de Jesus. 2 Timóteo 3, estou lendo, 13. 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para o pior, enganando e sendo enganados. Está a falar aqui de Jezabel, mas você não será Jezabel. Não, posso ouvir um amém daí? Você não será um Balão ou apostatado em nome de Jesus. Quando diz no verso 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para o pior, enganando e sendo enganados. 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Eu oro que você irá permanecer na verdade em nome de Jesus. Romanos capítulo 2, estou lendo verso 4. Romanos 2, 4. Ou tu desprezas as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, os seus maus feitos irão te matar. Mas Deus diz, por que não voltas? E você está você está a desprezar a bondade de Deus, verso 5, mas segundo a tua dureza e do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juiz de Deus. O juízo virá. Eu disse, o juízo virá. E para aqueles que são incorrigíveis, eu não serei incorrigível. Alguém aí, eu não serei incorrigível. Sabe, é o amor de Deus que nos corrige quando erramos. Ainda que estejamos debaixo, é a palavra e o amor de Deus que nos levanta. Eu oro que não serás um falso profeta em nome de Jesus. 2 de Pedro, capítulo 2, 1. 2 de Pedro 2, 1. Há destruição perante as pessoas, mas há falsos profetas também entre o povo. Tal como houve também entre vós os que trazem destruição e heresias, e nega ao Senhor, o dominador, que os chamou, e trazem sobre ti uma repentina destruição. Trazem sobre eles uma destruição repentina. Você não vai se destruir.
e muitos seguirão as suas contaminações e levantar-se, e falando com avareza, e eles farão negócio de vós, dos quais a dormita não será dormita, e a sua destruição não dormita. Agora, eventualmente, irão encarar a sua destruição. É ouro que não possa acontecer para ti. O dia do juízo vem, somente os que são lavados no sangue do Cordeiro, são os que se converteram ao Senhor Jesus Cristo para lhes perdoar e transformar suas vidas, e tiverem o arrependimento real e a justiça, o reavamento, a regeneração e a renovação total. Somente essas pessoas irão escapar e irão escapar o julgamento de Deus. Revelação 20, 11. Revelação 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, digam-me. E vi os mortos, digam-me. Sabe, há outras pessoas que dizem, eu ainda sou jovem, ainda posso fazer mal, ainda sou um tenro, posso fazer tudo quanto eu preciso, eu ainda sou longe da morte. Eu não sou obreiro, não sou líder, somente uma pequena pessoa na igreja, eu estou vendo a morte, tal como... E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas obras que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que haviam, e a morte e o inferno deram os seus mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados ao lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É ouro que você não possa ser lançado no fogo, mas que possas permanecer no livro da vida. Provações virão, mas você vai se firmar. Tentações virão, mas você se firmará. Você vieste ao reino, ninguém vai te puxar fora do reino. Dê-me um bom amém de AGG. Viemos ao ponto número 3 agora. Iremos fechar com este ponto número 3. Estamos a olhar Revelação capítulo 3. Estamos lendo verso 24. A dedicação e a perseverança da igreja dos vencedores inabaláveis. Eu digo, você vai vencer. O Satanás vai tentar. Satanás, ele já perdeu o céu e estará para sempre no inferno. E diz, vós irão para o céu, e enquanto ele não irá, por isso que ele está lutando contra ti, ele falhará. E todos os demônios, eles perderam os céus e sabem que vão para o inferno, por isso que querem te ameaçar e te confusionar e dizer, ok, eu não sei o que mais fazer, você saberá o que vais fazer. Demônios não irão te confusionar. Irás para o céu em nome de Jesus. Tentação virá, eu vencerei. Eu não estou a ver. Você vencerá em nome de Jesus. Deixa-me que eu fale aos vencedores inabaláveis. Você não irá se abalar. Nada irá te puxar de lá para o lado. Ainda que há um problema temporário, um desafio temporário, uma tentação temporária, você vencerá, não serás abalado. Você marchará na força do Senhor e dirás, eu sou um dos vencedores. Deste dia para a próxima semana, próximo mês, o próximo ano, para o resto da minha vida, mais e mais. Eu disse mais e mais. De que eu estou a falar aí? Mais e mais em nome de Jesus. Agora vemos a dedicação de uma igreja perseverante. Verso 24, no verso 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram como se diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Diz, guardem-se
dos corruptores. Guardem-se das pessoas que trazem e dizem: Cristo não está mais trazendo nenhum outro fardo sobre vós. Somente seja salvo, somente seja santificado, somente seja preparado, somente seja fazer bem, ganhador de almas, somente se concentre na caridade, no amor, somente se concentra no serviço com santificação, concentra-se na fé com fidelidade, concentra-se na paciência com pureza, concentra-se nas más obras com mais vigilância. Não há mais fardo que coloco sobre a tua vida. Irão levantar com sucesso e coragem em nome de Jesus. Esse é o número 1. Proteção dos corruptores. Não há outro fardo que tem que colocar sobre vós. Não lhes deixe trazer confusão na tua vida. Proteção da corrupção. Verso 25. Mas o que tendes, retenha-o até que eu venha. Eu tenho alguma coisa. Eu disse: eu tenho alguma coisa. Eu tenho Jesus, tenho alguma coisa. Tenho salvação, tenho alguma coisa. Tenho santidade, tenho alguma coisa. Tenho a Bíblia, tenho alguma coisa. Tenho o poder do Espírito, tenho alguma coisa. Eu tenho a herança no reino de Deus, eu tenho alguma coisa. Tenho a coroa que me espera, tenho alguma coisa. Retenha firme, para que ninguém tome a tua coroa que já tens. Retenha até que eu venha. Esse é o número 2. Perseverança até que ele venha. Perseverança até a sua vinda. Não irá se cansar. Tua luz não se apagará. A tua lâmpada irá se refrescar com óleo. Verso 26 e 27. E ao que vencer, esse sou eu. Ao que vencer, esse sou eu. E ao que vencer, quem é a pessoa? E ao que venceu e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Alguma coisa grande vem ao teu caminho. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Essa é a promessa do vencedor, pro vencedor. Promessa ao vencedor. Aquele que vencer. Dou graças a Deus porque eu vou vencer. Este dia eu vencerei. Amanhã eu vencerei. Próximo mês, em todos os dias do próximo mês, eu vou vencer. Tudo quanto seja o diabo tentar fazer, eu marcharei sobre isso, vencerei em nome de Jesus. Serás mais do que vencedor. E veja a promessa aí. A promessa aos vencedores. E agora, veja o verso 28. Verso 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Significa que a possessão em Cristo. Em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Aqui lemos verso 3. Lhe darei a estrela da manhã. Daniel 12. Estamos lendo verso 3. Verso 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça resplandecerão como a estrela sempre e eternamente. Este brilho virá sobre a tua vida. Quando tu sais para fora, olha para as estrelas muito longe, muito alto lá. E o Senhor diz: é assim tão alto serás, acima de todas as coisas comuns da terra, em nome de Jesus. E à noite, quando todos os lugares estão escuros, e olhe para as estrelas estão brilhando, a tua vida vai brilhar. Brilhará agora e brilhará para a eternidade. Diz: tudo o que você tem a fazer é ser um vencedor. E você tem a possessão em Cristo. Voltamos ao capítulo 2 de Revelação, verso 29. Revelação, capítulo 2, verso 29. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos,
Alguém está ouvindo alguma coisa hoje? O Senhor está falando a ti. O Pai no céu está falando a ti. E Jesus, o teu Salvador, está falando a ti. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Número 5. A prioridade da compreensão e concentração. A prioridade que tu tens é Deus que está a falar. O Cristo vem, Senhor, ouça. Se Ele tens que se salvar, Senhor, eu ouço. Tu tens que se santificar, sim, eu ouço. Tu serás protegido de todos os corruptores, Senhor, eu ouço. A prioridade e compreensão dos consagrados. E você se guarda ao Senhor. E se ainda não nascer de novo, diga, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu dou o meu coração ao Senhor, esta não te vai acontecer. E nasceste de novo, és filho de Deus, deixe-te a ti mesmo ao Senhor, disseste, Senhor, eu ouvi a palavra da consagração, a palavra da convicção, a palavra do cometimento, a palavra da santidade, a palavra da santificação. Senhor, ouvi a tua palavra, me dou completamente a ti. A prioridade é ouvir a palavra de Deus. Você comete-te àquela palavra de Deus e tudo que você tem, o Satanás não tirará de ti. Não há demônio que tirará de ti. E não há Jezabel que tirará de ti em nome de Jesus. A partir deste dia, o poder de Deus estará sobre a tua vida. Onde está a pessoa de que estou a falar aí? A mudança veio. Você vieste aqui e já atendeste, vais atender muito mais. Tu crees no Senhor, crerás mais e mais. E a partir de hoje, há uma palavra que vem, a tua palavra. Onde que tu for, há um muro que está ao teu lado. E cada dia você dizes mais e mais. Hoje, mais e mais. Nova semana começa. Esta semana me diga mais e mais. Novo mês começa amanhã e será mais e mais. E então, novo ano virá. Não irei me apostatar. Eu disse, não vou me apostatar. Não voltarei para a gaiola. Este novo ano, mais e mais. Mais bênção sobre a tua vida. Mais gozo sobre a tua vida. Mais vitória sobre a tua vida. A partir desta noite, a ti que veja o Senhor, eu pronuncio a bondade do Senhor mais e mais na tua vida em nome de Jesus. Põe-te em pé e vamos orar. Mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Vencerás mais e mais. Irás vencer mais e mais. O Senhor vai te abençoar mais e mais. Toda a tristeza foi tirada, toda a lágrima foi limpada, todos os problemas foram limpados mais e mais, mais e mais, mais e mais na tua vida. E dedica a tua vida ao Senhor.